E aí, galera do oitavo ano, é o professor Paulo novamente. Então, se você já está assistindo esse vídeo é porque você já está no passo número 4 aí do nosso cronograma semanal. E agora você vai começar a assistir a segunda parte aí referente ao sistema cardiovascular. Vamos falar um pouquinho da circulação de sangue. A circulação do sangue ela é um processo contínuo, né, cíclico, ou seja, ele é um caminho que o sangue faz dentro do nosso corpo. E para estudar esse caminho, a gente dividiu basicamente ele em dois trajetos e eu vou comentar um pouquinho de cada um deles para vocês e eles vão se relacionar muito com aquilo que a gente comentou no primeiro vídeo, que é a estrutura básica aí do nosso coração, porque eu vou usar o nome de estruturas do nosso coração. Então, se você está com alguma dúvida, volta lá, assiste o vídeo anterior para você dar uma reforçada aí no conteúdo das partes do nosso coração. Então tá aí para vocês o primeiro trajeto que o nosso sangue faz, basicamente, chamada de circulação pulmonar ou pequena circulação. Ela é um trajeto que vai fazer o seguinte caminho, basicamente, ó. O sangue vai estar no coração, vai se deslocar para o pulmão e do pulmão ele retorna ao coração. Para que ocorre esse trajeto? Pessoal, esse trajeto ocorre com uma finalidade de fazer a oxigenação do sangue, ou seja, fazer aquela troca do sangue venoso pelo sangue arterial. Então o sangue vai sair venoso do coração, vai para o pulmão. No pulmão ele faz um processo chamado hematose ou troca gasosa, pega o oxigênio, libera o gás carbônico e volta esse sangue cheio de oxigênio para o coração novamente. Só que como vocês estudaram o trajeto, ou seja, vocês estudaram as partes do coração, esse trajeto a gente pode acrescentar e detalhar um pouquinho mais. Então vou colocar aí na tela para vocês, ó, o trajeto que a gente faz, né, que o nosso sangue na realidade faz quando ele faz a pequena circulação. Professor, por que pequena circulação? A gente considera que o caminho que o sangue percorre nesse momento é um caminho mais curto. Então a gente dá o nome de pequena circulação ou pulmonar, porque o sangue vai até o pulmão e volta para o coração. Então tá aí embaixo para vocês, ó, o trajeto do sangue. Então a pequena circulação começa no ventrículo direito, esse sangue vai pela artéria pulmonar, olha aí, ele tá venoso ainda, por isso que eu estou fazendo em azul, chega no pulmão. No pulmão, olha aí por que eu fiz em duas cores, ó. Porque o sangue está venoso, chega venoso, se torna arterial no pulmão e continua seu trajeto pelas veias pulmonares e das veias pulmonares ele chega aí no átrio esquerdo e no átrio esquerdo termina esse primeiro trecho aí do caminho que o sangue faz, chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. Tudo bem? Ou seja, o sangue saiu venoso e voltou arterial. Espero que esse esquema tenha ajudado vocês. Vamos para o segundo trajeto. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho do outro trajeto que o sangue pode fazer, que é o trajeto aí da circulação sistêmica ou grande circulação, que é um trajeto aí, pessoal, ó, que basicamente então o sangue vai sair do coração, vai para o corpo, né? Por isso essa imagem aí do corpo todo e volta ou retorna aí ao coração. Essa circulação recebe esse nome porque o tamanho dela, ou seja, o trajeto que o sangue faz é grande, né, de circular pelo corpo inteiro, ou chamar de sistêmica porque o sangue irriga todos os sistemas do corpo. Só que na grande circulação, o sangue ele tem um comportamento diferente do que vocês viram na pequena. Na grande circulação, o sangue vai sair arterial do coração, vai para o corpo, as células do corpo vão pegar esse oxigênio, vão devolver o gás carbônico, esse sangue vai se tornar venoso e ele vai retornar para o coração venoso. Então, da mesma forma como eu fiz no outro, tá aí para vocês, ó, o trajeto detalhado do nosso sangue na circulação sistêmica. Então tá aí, ó. Começa pelo ventrículo esquerdo. Lembrem que o outro trajeto terminou no átrio esquerdo, então o sangue do átrio esquerdo chegou no ventrículo esquerdo e aí se inicia a grande circulação. O sangue arterial vem pela artéria aorta,
chega nas células do corpo, olha aí, ó, arterial, as células do corpo pegam o oxigênio, devolvem o gás carbônico, o sangue vira venoso e por meio das veias cavas, venoso, esse sangue chega ao átrio direito ainda venoso. E aí ele vai começar e dar início à pequena circulação no ventrículo direito. Se você reparar, é uma a continuação da outra, porque como eu falei, não tem um começo. A gente denominou que se começa a grande circulação pelo ventrículo esquerdo e termina no átrio direito, e a pequena começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. Mas isso para facilitar o estudo. Mas lembrem, uma é o complemento da outra. Tudo bem? Então, pessoal, grande e pequena circulação, 2 trajetos que o sangue faz, e aí, como eu falei para vocês, em uma o sangue era venoso e vai para o pulmão para virar arterial, e aqui na grande circulação o sangue arterial que foi renovado no pulmão vai para todo o corpo distribuir esse oxigênio e recolher o gás carbônico e levar de volta para o pulmão. Tudo bem? Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí. Vamos dar continuidade no estudo do sistema cardiovascular. Vamos falar um pouquinho agora dos vasos sanguíneos. Agora a gente vai dar início ao estudo aí dos vasos sanguíneos. Basicamente, no nosso organismo a gente tem 3 vasos sanguíneos. Então, artérias, veias e capilares. Aqui eu estou apontando para vocês cada um deles. As artérias e as veias, a gente falou deles quando a gente estudou a estrutura do coração, e os capilares talvez para vocês seja uma novidade, a gente vai comentar deles aí mais para frente. Então, inicialmente aqui falar um pouquinho das artérias. Eu comentei esse conceito com vocês na aula passada quando eu comentei sobre a estrutura do coração e falei que as artérias são denominadas como, olha aí, ó, vasos sanguíneos que levam o sangue para fora do coração, ou seja, toda artéria tem um sentido de circulação do sangue indo em direção contrária ao coração. Ou seja, a gente fala que o sangue pela artéria, ele sai do coração sempre pelas artérias. A artéria tem uma parede bem grossa, como você está vendo na imagem aí, ó, bem musculosa. O diâmetro dela interno, ó, não é tão grande, mas a parede dela é muito grossa. Por quê? Para tolerar a pressão que o sangue vai fazer sobre essas paredes, que é a pressão arterial, que é um assunto que nós vamos comentar em slides mais para frente. E as artérias, conforme elas vão se afastando do coração, por quê? Porque elas vão em direção ao corpo, elas vão ficando mais fininhas e vão formar o que a gente denomina de arteríolas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as veias. Então, agora vamos falar sobre as veias. As veias são vasos que, diferentemente das artérias, olha aí, trazem sangue de volta ao coração. Então, enquanto as artérias levam sangue na direção contrária do coração, as veias são vasos que o sangue vai em direção ao coração. Por isso que na estrutura lá do coração, vocês perceberam que toda vez que eu chamava um vaso de veia, o sangue estava chegando nos átrios ali do coração. Só que diferentemente na estrutura, as veias têm uma parede, olha aí, ó, muito mais fininha. Vou apontar aqui para vocês, ó. Olha aí, ó, muito mais finas do que as artérias, só que o diâmetro interno das veias é muito maior. E além do que, as veias têm também válvulas internas. Aí você fala, pô, mas a artéria não tem válvula? Não. Por quê? Porque a pressão dentro da artéria é muito alta. Então o sangue dificilmente vai ir num sentido contrário, porque a força com que o coração impulsiona esse sangue é muito grande. Já nas veias a pressão é mais baixa. Então, ela depende de uma ajuda. Quem ajuda as veias ao sangue não retornar? A nossa musculatura é um fator de auxílio aí que ela fica apertando as veias e garantindo com que esse sangue não retorne, e também válvulas internas que impedem o refluxo de sangue, já que a veia ela tem que ir muitas vezes contra a gravidade. Pensa que você está em pé e o sangue que está lá no seu pé tem que retornar para o seu coração por meio de uma veia. Então, isso é um trabalho bem importante. Então, essas válvulas elas garantem com que o sangue não ande ou não caminhe no sentido contrário. E da mesma forma que as artérias, conforme elas vão se afastando do coração, elas ficam mais fininhas e vão ser chamadas de vênulas. Olha aí, ó.
Agora vamos falar dos capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, olha aí, ó, são vasos que são muito finos. Eles levam esse nome de capilar porque é para você lembrar de fio de cabelo, ou seja, a grossura dele é a grossura de um fio do seu cabelo. Ou seja, ele é muito fininho. Por que ele é tão fino assim? Não tem perigo? Ele é muito fino, por quê? Porque ele vai fazer esse trabalho aqui, ó. Ele é que vai permitir que as nossas células recebam todos os nutrientes, os gases, todas as substâncias que ela precisa devolver para o sangue para a gente eliminar os nossos resíduos. Então, pessoal, a troca de substâncias ela ocorre no capilar sanguíneo. Então, olha a imagem do capilar, ó. Olha a estrutura dele, como ele é fininho, ó, em relação às veias e artérias que eu mostrei. E olha uma imagem ampliada de um capilar sanguíneo aqui, ó. Ele é formado, pessoal, por uma camada de células apenas. Então ele é tão fininho, que as substâncias conseguem atravessar essa paredinha dele e fazem as trocas entre o sangue e as células, que é primordial aí para a gente se manter vivo. Então, pessoal, a estrutura aí dos nossos vasos sanguíneos está aí. Então, as artérias, as veias e os capilares. Para a gente complementar, eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês a dinâmica, né, do nosso sistema cardiovascular em relação aos vasos sanguíneos. Olha como é legal, ó. Então eu vou apontar para vocês aqui. Então, olha aí, ó, o sangue sai do coração por uma artéria, ó. Essa artéria vai começando a afinar. Aqui você já está vendo uma arteríola, apesar de não estar apontando, ó. A arteríola aqui. E essa arteríola vai afinando até virar o capilar sanguíneo. Na região do capilar sanguíneo, as trocas de substâncias vão acontecer e aquilo que deve retornar ao coração volta por uma vênula. Olha aqui a vênula fininha, ó. A vênula vai engrossando, vira uma veia e esse sangue retorna ao coração. Para que você entenda que a circulação de sangue ela segue esse caminho. Então o sangue sai pela artéria, vai pela arteríola, chega nos capilares, esses capilares vão voltar em direção ao coração por vênulas, as vênulas vão virar veias e essas veias vão trazer o sangue aí de volta para o coração. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Qualquer coisa, assiste de novo. Tá liberado aí o vídeo para vocês. Agora, para complementar, o livro vem comentar um pouquinho, pessoal, sobre um problema muito comum que as pessoas têm ligado aos vasos sanguíneos, que são o problema das varizes, né? As varizes, elas são problemas nas válvulas que existem dentro das veias. Olha essa imagem aí que eu estou colocando para vocês. Olha aí, ó. Aqui tem uma veia normal, pessoal, ou seja, o sangue circula de baixo para cima e quando esse sangue tenta voltar, olha aqui as válvulas, ó, elas fecham e não deixam o sangue retornar. Por alguns problemas, por exemplo, pessoas que ficam muito em pé, que é uma forma aí de a gravidade manter muito sangue retido nas veias, é um fator que acaba colaborando para quê? Para que os vasos sanguíneos acabem dilatando, ou seja, inchando. Olha aqui essa veia varicosa, ou seja, uma veia com varizes. Olha como ela está inchada as paredes dela, olha o diâmetro dela como aumentou em relação a essa veia normal aqui, ó. E aí no momento em que o sangue não é para retornar, as válvulas não conseguem fechar esse espaço maior que ficou, o sangue retorna e começa a dar problemas, como consequência a trombose, e essa trombose pode se agravar e chegar até a amputação de um membro, tá? Então, as varizes, elas são esse inchaço, né? Essa dilatação que a veia sofre e que impede o trabalho dessas válvulas de impedir o refluxo de sangue. Tudo bem? Agora, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês da pressão arterial. A pressão arterial ela é um fenômeno gerado, pessoal, por uma força que o sangue exerce sobre as paredes da artéria, como você está vendo nessa imagem que eu estou te mostrando. Olha aí, ó. Cada vez que o sangue é bombeado pelo coração, essas artérias elas vão, olha aí, ó, dilatar, inchar e fazer uma força sobre a veia que está recebendo esse sangue. Então, a essa força a gente dá o nome de pressão arterial. É graças à pressão arterial também que você pode medir o pulso cardíaco, que a gente chama, né? Olha aí, ó. Então, você coloca a mão em alguns vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos refletem essa força que o sangue fez
ao longo aí do trajeto dele, quando ele foi bombeado pelo coração. A pressão arterial, ela é um fator de saúde para o ser humano, né? Então a gente tem que medir ou aferir a pressão arterial. Tomem cuidado, ninguém tira a pressão arterial de ninguém, porque se você tirar a pressão arterial de alguém, essa pessoa provavelmente vai morrer, né? Porque ela vai ficar sem pressão arterial e vai morrer. Então você mede a pressão arterial. A pressão arterial, pessoal, ela é medida numa unidade que é a mesma unidade que a gente utiliza para medir a pressão atmosférica, que são os milímetros de mercúrio. E a pressão arterial, ela é uma questão de saúde. Então a gente tem no ser humano uma pressão considerada normal, olha aí, ó, que é a pressão aqui de 12 por 8, o famoso 12 por 8. E aí tem a pessoa que tem a pressão mais elevada, chamada hipertensão, quando ela passa de 14 por 9 em diante a pressão arterial. Agora, o que significam esses números? 12, 8, 14, 9 ou acima disso? Pessoal, aqui reparem, ó, que nós estamos medindo dois momentos da pressão arterial. Um primeiro momento, que a gente chama de pressão sistólica ou pressão máxima, que a gente vai estar verificando o momento em que o coração faz aquele movimento de sístole, ou seja, a contração do coração, que é o momento que ele bota mais força para impulsionar sangue, e depois nós vamos verificar a pressão diastólica, ou seja, a pressão no momento que o coração faz a diástole, a hora que ele dá o relaxamento, e nesse relaxamento a gente mede a pressão da pessoa. Então a pressão normal do ser humano é essa que você está vendo aí na tabela, de 12 por 8 até 13 por 9, ela é aceitável, né? Até 13 por 89, aí 13 por 9, ela é aceitável, tá? Mas o normal para uma pessoa saudável, jovem, que não tenha nenhum tipo de problema, ela é de 12 por 8. Tudo bem? Então, pessoal, pressão arterial é isso, é uma força que o sangue faz sobre as artérias quando o coração bombeia ele. Beleza? Galera, agora que eu encerro então essa segunda parte do nosso cronograma, que agora nós trabalhamos a segunda parte do sistema cardiovascular. Faça os seus exercícios, tá? E se prepara que tem mais um trechinho de aula aí pra gente encerrar seu cronograma semanal, tá bom? Até daqui a pouco, beijo pra vocês, obrigado, tchau, tchau.